E bom, galera, como vocês sabem, o Steam Deck é uma máquina que proporciona muitas maravilhas pra gente. É literalmente um PC que você pode carregar na sua bolsa ou na sua mochilinha e sair jogando seus jogos de PC diretamente da Steam, se você tiver no sistema original, ou você pode fazer igual eu, instalar o Windows e carregar uma biblioteca de muitos outros jogos, e até mesmo aqueles da Steam Verde. Mas bom, é claro que o Steam Deck é sempre uma maravilha, mas desde sempre esse canal foi extremamente curioso e a gente sai instalando sistemas que geralmente não eram para ser instalados em certas coisas, como por exemplo pegar um celular Android e instalar Windows dentro dele, ou rodar emuladores de PCs pra gente jogar jogos como Cyberpunk dentro deles. Agora eu simplesmente resolvi fazer o contrário e ao invés da gente instalar algum sistema de PC dentro de um celular Android, a gente simplesmente vai instalar Android dentro de um sistema de um PC. E bom, aqui através desse SSDzinho eu já tenho o meu Android instalado, que a gente vai simplesmente espetar no Steam Deck e a gente vai ver como que essa belezinha tecnológica se sai rodando Android. Mas primeiramente a gente vai aqui vir e desligar o nosso querido Steam Deck, vamos desligar ele aqui por completo, e para facilitar todo o processo, é claro, eu já removi todos os nossos parafusinhos aqui da traseira do Steam Deck. Então sim, ele tá totalmente peladão. Vou pegar aqui meu cartãozinho de bilhete único, só pra gente poder deslizar aqui entre essas presilhinhas de plástico. Lembrando sempre que você for fazer alguma alteração desse nível, é pra você retirar o seu cartão de memória. E voilà, depois que a gente removeu um dos lados, a gente já pode simplesmente puxar e abrir. Bom, galera, vocês já podem ver aqui que no meu Steam Deck eu já fiz algumas alterações, como por exemplo, remover uma placa aqui que fica nessa parte, justamente pra entrar um pouquinho mais de ar. E eu sei que é pra proteger a conexão Wi-Fi, mas enfim, eu não ligo pra isso. E aqui embaixo também tem uma bela bagunça de fita isolante. Eu sei também que não é uma das melhores coisas pra vocês colocarem aqui no seu Steam Deck, mas foi o que eu achei pra gente poder isolar essa parte do conector e principalmente dessa parte da bateria pra gente poder colocar um SSD. E pra quem não sabe, um SSD esquenta pra caramba e é sempre muito bom a gente ter alguma forma de isolar baterias de calor, não é mesmo? Mas enfim, aqui a gente tem o dito cujo do SSD do Steam Deck. O meu aqui é uma versão de 512 GB, rapaziada, e eu achei essa belezinha no Facebook Marketplace, então a gente só vai aqui remover esse pequeno parafusinho. E depois de já removido, a gente já pode simplesmente puxar aqui o SSD do Steam Deck de 512 GB, rapaziada. Ele é bem pequenininho mesmo, mas agora a gente vai espetar o Big Boy de 250 GB, ok? Que isso daqui, que eu acho realmente impressionante, como que 250 GB tem esse tamanho e 512 GB tem só esse tamanho, mas a tecnologia é muito incrível, não é mesmo, rapaziada? Mas bom, o sistema que eu fiz foi basicamente da gente colocar esse SSDzinho nessa partezinha, e como vocês já sabem, né, o screwzinho, né, o parafuso fica mais ou menos por aqui, então a gente não tem como montar ele diretamente aqui nessa parte da bateria. Então o que eu fiz? Simplesmente peguei um monte de fita isolante, coloquei aqui nessa parte para ele grudar e fechar com outra fita isolante, ou seja, totalmente engenhoso. E assim, galera, não repitam esse processo em casa, isso daqui foi feito por um profissional que não sabe o que está fazendo nunca na sua vida. Agora a gente pode voltar com a nossa capinha aqui na parte de trás do nosso querido Steam Deck. E bom, como a gente tá com um SSD maior do que ele espera, né, rapaziada, essa partezinha aqui de baixo, eu não sei se tá focando direitinho, mas enfim, ela nunca vai fechar direitinho 100%, e não forcem porque você pode quebrar a sua tela. E bom, agora que a gente já tá com o SSD que tem a nossa partição do Android instalada e tudo mais, a gente tem que organizar o boot dele. E infelizmente, rapaziada, essa instalação dessa custom ROM de Android que a gente tem aqui para PC só funciona com o Grub, e o Grub só está disponível aqui no nosso pendrive. Eu até consegui instalar uma vez com o Grub, porém assim que eu voltei para minha versão original, né, de SSD com Windows, eu não sei o que aconteceu com o Grub, possivelmente ele deve ter corrompido os arquivos de boot ou coisa do tipo, então a gente vai ter que botar ele pelo pendrive primeiro e depois a gente vai poder retirar o pendrive para a gente poder utilizar o nosso querido Android. Então a gente vai lá, coloca aqui o nosso pendrive pelo USB-C, liga ele aqui no modo de boot por pendrive, e agora aqui na nossa seção de boot é só a gente simplesmente bootar ele diretamente pelo nosso HD0 na partição 1. Então é só a gente clicar aqui, ele já vai começar aqui a ler o Grub, e aqui agora é só a gente dar o boot. E bom, para quem está se perguntando o que sistema que eu estou utilizando aqui, é simplesmente o Bliss OS de PC.
Para quem já é antigo aí das Custom ROMs, vai se lembrar da BlissOS, que eu já trouxe aqui no canal, inclusive, diversas vezes. E agora, o grande foco dela é não apenas fazer Custom ROMs para celulares, mas sim fazer Custom ROMs ou sistemas customizados diretamente para PCs. E é justamente esse daqui que eu estou utilizando, o BlissOS baseado no Android 13, rapaziada. Que, como vocês podem ver, aqui a gente já tem o nosso Android completinho no nosso querido Steam Deck. Como eu falei para vocês, eu passei uma madrugada inteira configurando algumas coisinhas e tendo algumas surpresas que eu já vou compartilhar com vocês, mas que, como vocês podem ver, ele funciona, que é uma beleza. Só tem alguns problemas, como por exemplo, aqui a gente tem o nosso touchpad, só que o touchpad ele dá um clique, só que ele não clica quando a gente está aqui dentro do nosso sistema Android. E esse outro touchpad aqui, que geralmente era para você fazer algumas coisas ou ter o botão direito do nosso mouse, simplesmente ele só desliza as telas, e como vocês podem ver, não é nem um deslizar tão fácil assim, ele meio que buga algumas vezes. Então meio que esses touchpads aqui do nosso Steam Deck se tornaram inúteis através dessa função. Mas bom, agora sim a gente já pode vir aqui e remover o nosso USB, e como vocês podem ver, já está funcionando numa boa com o nosso pendrive por aqui. Como eu falei para vocês, essa BlissOS para PC é baseada no Android 13, então a gente vai ter aqui todos esses layouts aqui com padrão de Android 13 para a gente poder utilizar. A gente também tem versões aí com Android 12 e com Android 11, porém eu testei essas duas versões nesse mesmo método de instalação, rapaziada, e definitivamente a que melhor se saiu foi o Android 13, não apenas pela sua fluidez aqui, porque o Android 11 e o Android 12 estavam completamente horríveis, mas também em quesito de performance de aplicativos. Começando aqui, vamos dar uma checada no nosso hardware, né, rapaziada? Como vocês podem ver, ele consegue ler bastante, porém ele só tá lendo aqui 6 cores do nosso processador. Só uma correção para essa parte, galera, aqui vendo um pouquinho mais na internet, o Steam Deck LCD, que é justamente o que eu tenho, tem aqui um processador principal de arquitetura Zen 2 com 4 núcleos e 8 threads. Então eu não sei como que o Android pegou ali 6 núcleos direto, né, mas a gente tem só 4 núcleos e 8 threads nessa CPUzinha, de frequência de 2.4 até 3.5, e a frequência ali padrão dele estava sendo 2.8, ok? Não sei porquê, mas possivelmente deve ser alguma quesito de emulação ou coisa desse tipo. Outro detalhe também é que a gente pode ver que é suportado tanto as informações x86 e x64, além, é claro, também do ARM64V8. A gente também pode ver aqui a nossa GPU, que é a fabricante AMD por motivos óbvios, e a GPU AMD Custom GPU 0405, ou seja, com todo o suporte aqui que a gente precisa. Mas bom, eu fiz alguns testes também aqui utilizando o nosso 3D Mark, rapaziada, e assim, ele fez um Maxed Out no Wildlife, ele fez uma performance bem amena e bem aquém no Wildlife Extreme, e no Solar Bay ele simplesmente destruiu, fazendo 6.000 pontos, rapaziada. Isso daqui é uma pontuação que geralmente celulares como o iPhone 15 Pro, o Xiaomi 14 ou então o S24 Ultra fazem muito mais. Porém, é uma adaptação da nossa GPU, rapaziada. Então assim, não dá pra gente levar em conta uma otimização que um celular próprio tem em um sistema Android e o que um processador de PC que roda extensões extremamente diferentes tem aqui no Android também. Já no quesito de processamento, utilizando aqui como performance o nosso Geekbench 6, rapaziada, a gente pode ver que no single core ele fez uma pontuação de 1.177 pontos e no multicore fazendo 4.170, que é mais ou menos a pontuação multicore que um Poco X6 Pro com seu MediaTek 8300 faz. E é claro que a gente teria que começar com ele, que é, claro, o Minecraft, rapaziada. O Minecraft roda em diversos PCs diferentes e não seria diferente, ele roda muito bem aqui dentro do próprio Steam Deck com Windows, e agora no Android eu tô rodando com ele com tudo no Ultra e com o nosso Chunks lá no máximo, ok, rapaziada? Infelizmente não deu para eu ligar aqui as configurações de Ray Tracing, porque esse processador suporta, mas infelizmente não está ligado, e aqui a distância de renderização e também aqui o frame rate máximo está no modo ilimitado. Eu peguei o Minecraft justamente porque é um dos jogos que suporta nativamente os nossos controles, rapaziada, então seria um bom parâmetro para a gente poder ver e comparar com a própria versão do PC que também suporta o nosso controle do Steam Deck. E que, como vocês podem ver pelo contadorzinho de FPS ali no canto, rapaziada, a gente pode ver que, bom, ele tá rodando lisinho?
tá rodando lisinho, porém algumas vezes ele vai dar algumas travadinhas, até porque ele não está em 60 FPS perfeitinhos, então como vocês podem ver ali, 40, 52 FPS agora, e a fãzinha dele aqui em cima tá gritando, ok, rapaziada, mas isso significa que ele tá tentando dar o melhor de si, e que a gente pode ver que, bom, ele roda muito bem Minecraft de Android dentro do seu processador. E com uma distância de chunks simplesmente absurda, né, como a gente pode estar vendo aqui, rapaziada, é realmente absurdo o que a gente consegue fazer com esse processadorzinho. Infelizmente, por esse sistema da BlizOS para PCs já vier roteada, né, mesmo aqui com o kernel sul, rapaziada, infelizmente a gente não consegue passar do Integrity Checker da Google, o que significa que todos os aplicativos vão reconhecer que o nosso celular tem root. Ou seja, pra gente jogar um COD Warzone, infelizmente não dá. Então toda vez que eu abrir aqui o COD Warzone, ele vai até conseguir abrir nessa telinha aqui da Activision, porém logo depois disso ele vai simplesmente crashar e a gente não vai conseguir mais passar dessa tela. E é claro que isso invalida diversos testes, como teste de Fortnite, teste de PUBG, teste de vários outros jogos que também reconhecem root. Mais um que não reconhece, é claro, é o nosso querido GTA San Andreas Definitive Edition, feito pela Netflix, ou melhor, pela Rockstar, e a Netflix aqui pegou os direitos pra gente poder jogar. E que, como vocês podem ver, tá com todos os gráficos, inclusive a resolução no mais alto possível. E a gente pode ver, galera, que o jogo está rodando numa resolução extremamente fantástica e sem dar nenhum tipo de engasgadinha ou qualquer outra coisa desse tipo. O jogo tá fluindo, que é uma beleza através aqui do nosso querido Steam Deck. E, cara, é uma das melhores sensações de jogar GTA San Andreas aqui dentro desse console portátil. Eu não sei se dá para vocês perceberem, porque a tela, né, do Steam Deck não é uma das mais maravilhas tecnológicas igual o hardware dele, mas que assim, é um jogo que é realmente fantástico de você jogar com uma fluidez tão incrível dessa forma. Porque se a gente for pegar um celular, né, mesmo que mais potente que seja, ele ainda vai dar algumas boas travadinhas para rodar esse jogo e alguns outros. Porém, aqui, no caso do nosso querido GTA San Andreas da Netflix, mesmo sendo a versão remaster e que, bom, tem gráficos muito melhores que a própria versão de PlayStation 4, a gente pode ver que o desempenho está realmente impressionante e sem dar nenhum tipo de engasgadinha. É claro que o FPS tá travado em apenas 30, né, não dá pra gente alterar esse FPS até então, mas que mesmo assim é um desempenho extremamente invejável e que a gente consegue jogar ele muito bem aqui através de um hardware como o do Steam Deck. Um outro jogo pesado, pero não mútil, é o Disney Speedstorm, que infelizmente, rapaziada, não dá pra gente ficar controlando aqui a nossa qualidade gráfica. Então a gente pode ver que a resolução interna do jogo tá bem diminuída e é uma coisa que eu realmente não gostaria que acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Mas ainda assim é uma performance bem fluida e bem rápida pra gente jogar. A gente pode ver que ele tá pegando suavinho os nossos 30 FPS sem muito esforço ou qualquer outra coisa desse tipo. Fora também que a integração com os controles do Steam Deck é praticamente perfeita, a gente consegue ter todos os nossos controles da forma que a gente quiser e o jogo flui, que é uma beleza através desse hardware do Steam Deck, rapaziada. É mais um jogo aqui que tem uma otimização bem perfeitinha para Android e também aqui para um hardware como o do Steam Deck. Porém, nem tudo são flores, rapaziada, e diversos jogos que eu queria testar simplesmente não vão funcionar por conta de alguns erros em traduções aqui de ARM64 para x86 e x64. Como, por exemplo, o nosso querido Grid Auto Spot, que toda vez que eu tento iniciar o grid através aqui dele, ele fala que crashou simplesmente algum processo e que ele não consegue iniciar. E aí ele fala ali que vai ser desligado justamente por conta de tudo isso. Ou então, os nossos grandiosos emuladores de Switch. Eu testei o Yuzu, eu testei o Sudashi, testei o EggNS, testei o Suyu, e nenhum deles funcionou. E eu também testei os grandiosos Skyline e Skyline Edge. Porém, rapaziada, todos eles têm o exato mesmo problema. A gente clica nele e ele simplesmente crasha. Justamente por conta de alguma tradução de ARM64 para x86 ou x64 que não funcionou. Primeiramente, eu achei que era a versão da Vulkan, rapaziada. Porém, a Vulkan emulada aqui, né, ou pelo menos que o hardware suporta, é uma Vulkan muito boa. Porém, ainda assim é uma Vulkan bem desatualizada, sendo aí da versão 1.1.260, o que assim, a gente precisa de uma Vulkan um pouquinho mais atualizada, pelo menos na versão 1.1.400 ou alguma coisa assim, para a gente poder abrir jogos como o nosso Skyline. Outro emulador também que a gente não teve sucesso ao tentar rodar foi o Nether SX2.
Nem aí com o OpenGL e nem com a Vulkan os nossos jogos abrem, rapaziada. O nosso emulador a gente consegue abrir numa boa, porém, mesmo se a gente vier aqui e colocar em todas essas opções, né, tanto o OpenGL quanto o software, quanto aqui a versão da Vulkan, a gente simplesmente não consegue abrir o nosso jogo. Ele já fala ali que deu erro em vários carregamentos de textura da OpenGL e, infelizmente, nenhum dos jogos que a gente quer testar a gente consegue fazer funcionar, porque simplesmente o nosso emulador crasha antes mesmo dele bootar. Mas para salvar aqui a nossa vida de emuladores, rapaziada, o nosso Citra conseguiu abrir e a gente conseguiu executar alguns jogos através desse Citra. Justamente aqui, rapaziada, eu estou utilizando a versão mais recente que eu trouxe no meu vídeo de ontem, com aqui a API de gráficos Vulkan e aqui o SpearV Shader Generation e a resolução interna em 6x. E tudo bem, eu tô jogando um jogo bem levezinho que é o Pokémon Omega Ruby, né, rapaziada? Esse jogo aqui roda muito bem em diversos hardware, até mesmo hardwares de entrada, e aqui no Steam Deck não seria diferente, porém a resolução 6x e com várias coisas aqui ligadas, e a gente pode ver que ele se mantém em 30 FPS a literalmente todo momento do nosso teste. Fora também que pela nossa CPU ser uma CPU bem poderosa, a gente consegue tempos de loading de shaders muito rapidamente. Mais pra frente eu quero acabar testando aí um Luigi Mansions, um Kid Icarus, ou até mesmo um Monster Hunter 4 Ultimate, que são jogos extremamente pesados. E que, como a gente pode ver aqui no nosso querido Pokémon, ele tá rodando muito bem, então não é nenhuma surpresa, né, rapaziada, que talvez ele consiga rodar todos esses jogos com uma fluidez muito boa. E mesmo jogando um jogo um pouquinho mais pesado, como o Pokémon Y, rapaziada, que tem aí sérias dificuldades para executar em diversos emuladores, a gente ainda consegue uma velocidade de 30 FPS numa boa e com shaders carregando extremamente rápido. Vocês podem ver aqui que a gente nem precisou carregar direito as shaders e o jogo já simplesmente buildou ali tudo que a gente precisava, sem a gente ficar demorando tanto quanto em outros celulares. E como a gente pode ver, 30 FPS é de boa para ele pegar. Enfim, galera, não vou mentir, eu realmente fiquei muito frustrado quando eu descobri que nenhum dos emuladores de Switch estão abrindo através desse hardware. Eu queria fazer uns testes e, inclusive, comparar aí com algumas coisas que a gente já tem em celulares e até mesmo a performance dele comparada aí com Windows. Mas se você quiser utilizar um sistema que é muito bem integrado com o Touch dentro do seu Steam Deck ou do seu console portátil que suporta aí instalações Wi-Fi e tudo mais, eu altamente recomendo você utilizar aí um Android, rapaziada, porque, cara, a integração com o Touch dessa maravilha é uma das melhores coisas que a gente tem. E é claro, mesmo que emulado, o controle do Steam Deck tá funcionando muito bem para diversos jogos suportados. Infelizmente, por conta dessa ROM, como eu falei para vocês, vim aqui já com o kernel SU e pelo safety net não dá PES, não vou conseguir testar jogos como o próprio COD Warzone, que eu queria muito testar, ou como o caso do Fortnite, né, que eu queria também ver como que está se saindo, comparando ele com o sistema original do Steam Deck, mas pelo menos instalar um Android dentro do nosso Steam Deck é uma coisa muito maravilhosa e que, como vocês podem ver, funciona muito bem para diversos casos. Inclusive, a gente tem aqui o nosso som funcionando numa boa. Você consegue, inclusive, colocar aí o seu cartãozinho de memória para você conseguir jogar os seus jogos e muitas outras coisas que você pode fazer com o seu tablet Steam Deck aqui dentro do seu PC de pulso. No geral, galera, esse daqui foi o vídeo instalando Android dentro do nosso querido Steam Deck. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera, valeu e falou! Tchau, tchau!